Vamos virar a página aqui completamente, partir para um assunto que eu faço questão aqui de dar todo o destaque que merece, pessoal. Até porque o jornalista, titã da comunicação brasileira, meu amigo Pedro Bial, revelou que a família dele chegou a considerar o suicídio assistido para sua mãe, a Suzane Bial, que morreu alguns meses atrás. Exatamente. Mano Ferreira, conta pra gente que história é essa aí. Marinho, a mãe do Bial morreu aos 101 anos, né? E, segundo eles, ela mesma chegou a conversar com os seus familiares sobre a possibilidade de recorrer à eutanásia, né? O chamado suicídio assistido ou a morte com dignidade, né? Que foi... E junto com o aborto, talvez seja um dos maiores debates, enfim, morais da nossa era, né? Exato. E segundo ele, né, ela vivia num sofrimento que já deixava de ver sentido na... porque ela tinha uma vida ativa, ela lia, ela era muito ativa. E aí ela perdeu realmente a razão de viver, né? Acho que até a Dani pode trazer o contexto sobre quando a gente realmente chega nas limitações, na velhice, e não consegue lidar com tantas adversidades, e aí realmente a vida perde completamente o sentido. Não são todos não, tá? Mas eu, pelo menos, já ouvi vários idosos que chegam no momento e falam assim, no dia que eu ficar tetraplégico, ou mudo, ou com... Me adianta, resolve minha vida. Eu não quero viver assim, não, ninguém merece. O poeta Antônio Cícero, né, acabou fazendo isso também. Gente, é um tabu. Falar de vida, falar de morte e mais dessa pressuposta autorização. Quem autoriza a pessoa a morrer? Quem autoriza ela a viver? Né? A gente tem no inconsciente coletivo aí uma questão muito forte, que é quem autoriza, quem dá a vida, quem tira. Nós temos referências, inclusive, em grandes espaços ideológicos, filosóficos, espirituais. Então, quando se trata de morte, existe aí, às vezes, uma pequenez de pensamento. Agora, o Marinho fez uma colocação muito legal, que é assim, gente, existe aí no aborto e na própria eutanásia, ou no assistido, que são procedimentos distintos, mas muito parecidos, que é a questão da moralidade em relação a isso. Então, a única certeza nesse debate é que nunca vai ter unanimidade. E quando o David fala assim, Dan, o que você pode atribuir, né, nessa informação? Gente, a escolha de quem está vivendo e como está vivendo, se ela já está em morte enquanto vive. Isso é um convite. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apologia, mas eu acho importante que essa escuta qualitativa, ela perdure ao longo da vida desse indivíduo, para que ele também entenda e ressignifique, inclusive, os seus desfechos. Porque há quem se acredita que não se tira a vida, não se escolhe isso, não se auto-autoriza. Porém, como essa pessoa vai dignamente encerrar esse ciclo que é de direito dela, também é algo a ser entendido, compreendido. Por isso a palavra que Bial traz é modernização, talvez como proposta de leitura. E aí, dado ao indivíduo esse direito, talvez, de ressignificar seus desfechos. Às vezes existe uma coisa egóica familiar entre os afetos, que é, eu quero permanecer, eu quero a durabilidade desse indivíduo aqui, independente de como ele esteja. Aí a gente acabou de ver uma situação de alguém batalhando absurdamente por sua existência, né, numa antifragilidade que é assim, passe mais rápido por isso, né, muito mais do que resiliência, e alguém dizendo, não quero mais estar aqui na condição em que eu estou. Isso não significa pulsão de morte, significa ausência de pulsão de vida. São coisas diferentes. De novo, aquele debate que nunca vai ter unanimidade, dimensão filosófica, moral, espiritual, pouquíssimos países de fato legalizam, né? A Suíça é a meca da eutanásia, né? Recentemente o Uruguai também. Uruguai, Colômbia, aqui no nosso hemisfério, Uruguai e Colômbia, mas com regulamentação pesada. A Holanda talvez foi o primeiro, né, a tomar a iniciativa lá na Europa. E com restrições e assim, diferentes proporções, levando em consideração a questão cultural. Exato. Canadá legalizou em 2016, Estados Unidos só alguns estados, todos eles, no caso, todos não, quase todos eles democratas. Exato. Mas, de qualquer forma, está aí, enfim. Mas eu lembro de ter mandado uma mensagem para o nosso glorioso Pedro Bial, que é um cara que, enfim, pelo menos eu falo por mim, acho que está acima de qualquer suspeita, aí, baita comunicador, pessoa generosa e tem uma curiosidade intelectual, uma humildade intelectual, mesmo sendo um dos maiores intelectuais da comunicação brasileira. E essa relação, né, Marcos? É uma pessoa diferenciada. E essa relação dele com ela. Sim. O que tem de ciclo geracional, o que tem de herança filosófica, existencial nele, o nível de empatia para além da figura de um filho.
Quando você movimenta temas tabus, você tem que ter em você um ímpeto muito maior do que a sua própria condição. E aí ele visita isso e olha aquela mãe que já não tem mais essa condição. Então isso precisa ser levado em consideração. Eu acho. 4 de julho desse ano. 4 de julho desse ano que a Suzane Biel, 101 anos, baita data também, tá... Enfim, tá lindo. Passou de 100, realmente já tá pra posteridade como uma das grandes, não é isso?